Tá precisando contratar um advogado? Não feche nenhum contrato antes de assistir esse vídeo. Se você tá com problema e vai precisar de um advogado para te auxiliar, essa advogada aqui vai adiantar o teu lado e vai te passar quais são as dicas valiosas para você contratar um bom advogado para te representar. A primeira coisa que é muito importante e que parece até meio óbvia, mas acredite, não é que se você precisa contratar um advogado, ele tem que, de fato, ser um advogado. Eu tô falando isso porque pode ser que nem todo mundo saiba, mas para que você possa ser advogado no Brasil, não basta ser formado em Direito. Você tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Quem não tem essa inscrição não pode assinar documentos, não pode participar de audiência, ou seja, não pode advogar. E infelizmente, como vivemos no país do jeitinho, tem gente que tem essa coragem de dizer que é advogado, quando na verdade não é. E para você saber se a pessoa que você pretende contratar é, de fato, advogado, basta que você solicite para ele ou então pesquise e localize o número de inscrição dele lá na OAB. Não é para ser uma informação difícil de você conseguir, porque de acordo com o nosso código de ética, é obrigatório que esse número da inscrição esteja disponível em todo o material de divulgação do advogado. Então, se você caçar esse número e não achar, acende o alerta vermelho. Beleza, a pessoa que eu quero contratar tem inscrição na OAB. Ótimo, isso nos leva ao segundo ponto. Além de estar efetivamente registrado na OAB, esse advogado também precisa estar com a sua inscrição regular. Ter a inscrição regular significa que esse advogado está inscrito na OAB, está apto para exercer advocacia sem nenhum problema. Se o advogado não tiver com a inscrição escrito regular, pode aparecer informação de suspenso ou cancelado. E isso significa que esse advogado está impedido de advogar. Pode ser por um tempo determinado, no caso de suspensão, ou definitivamente no caso de cancelamento. Here it comes! Todo mundo sabe, se você não sabe, você vai estar sabendo agora, que o advogado é responsável pelos processos em que ele trabalha. E todo advogado precisa cumprir o que estabelece o Código de Ética e Disciplina. Lá tem um monte de regrinhas que fala como que o advogado tem que trabalhar. E se ele não cumprir essas regrinhas, ele pode acabar sendo processado pela própria OAB e ser suspenso ou tiver a sua inscrição cancelada dependendo da situação que acontecer. Então, se tiver lá no CNA as informações de suspenso ou cancelado, também não pode advogar. Beleza, mas como que eu faço para saber se o meu advogado tem a inscrição regular? É muito simples. Você vai precisar fazer uma consulta pela internet num site chamado CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. Entrou no site, você pode fazer a consulta pelo nome completo do advogado ou pelo número de inscrição na OAB. Daí você vai selecionar o estado que aquele advogado está vinculado e mandar pesquisar. Se aparecer a foto do advogado com a informação embaixo escrito regular, significa que está tudo ok e que você pode ficar tranquilo. Partiu o próximo passo. Certifique-se de que o advogado trabalha realmente naquela área que você precisa. Não é necessário que o advogado tenha uma especialização específica sobre aquele assunto, mas é desejável que ele tenha algum tipo de experiência naquela situação. Isso porque quando o advogado já tem um conhecimento prévio daquele tipo de ação que você precisa, ele consegue te antecipar o que pode e o que não pode acontecer no processo e quais são as reais chances de você ter êxito ou não nesse processo. Um advogado que atua numa área que não conhece, muitas vezes acaba prejudicando o cliente, que no caso é você, então fica ligado. Obrigada, vizinha, pela participação. Passadas as dicas básicas, agora vem as dicas de ouro. O advogado te transmite confiança? Isso é um ponto muito importante a ser observado. Eu costumo dizer que o advogado é como um médico, você precisa escolher baseado na confiança. Isso porque o teu processo não pode ser tratado como apenas mais um numa pilha. Geralmente os processos definem coisas importantes na vida das pessoas, e é com essa importância que ele precisa ser tratado. Além disso, o advogado provavelmente vai passar um bom tempo cuidando desse teu processo. Considerando que a nossa justiça tá cheia de processo e que tá tudo andando a passos de formiga, eu diria que é um bom tempo mesmo. Eu costumo considerar um prazo mínimo de 2 anos para um processo caminhar. Então, quando você for contratar o advogado, você já tem que pensar que pelo menos por 2 anos você vai ter que ter contato com ele.
E se durante a consulta você conversou com um profissional e ficou com uma pulguinha atrás da orelha, procure outros profissionais até que você tenha certeza e esteja seguro da sua escolha. Procure saber sempre como funciona o trâmite das informações do seu processo. Isso é muito importante porque eu já atendi muita gente no escritório que vira pra mim e fala assim: doutora, eu contratei um advogado, só que depois de um tempo o cara sumiu do mapa, eu não faço ideia de onde é que ele tá e eu não faço ideia também de como que tá o meu processo. O que eu faço? Vai dizer que você já não viu alguém que falou isso. Realmente. Primeiro, é obrigação do advogado passar o andamento do processo pra você. Você não tá pedindo nenhum favor pra ele, não. É um contrato que vocês fizeram. Nesse contrato ele tem essa obrigação. Ah, o cara sumiu. Tem essa de sumiu. Se o cara não atende o telefone, você vai no escritório dele. Você manda uma mensagem no WhatsApp, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. De alguma forma, essa pessoa tem que aparecer, porque ela tem um contrato com você. E com esse contrato, ela tem obrigações. E você também, obviamente, mas você tá entendendo? Tô confusa na explicação. É verdade. Ah, e um detalhe, isso não significa que o advogado tem que te ligar de meia em meia hora para falar do andamento do seu processo, tá? Isso porque às vezes o processo demora meses para dar uma andadinha de nada. Então, a pessoa não te dar retorno não significa que ele sumiu do mapa e que ele não quer te dar a informação. Às vezes é que o processo não andou mesmo. Por isso que é muito importante que você e o seu advogado já tenham convencionado, antes mesmo de fechar o contrato, como que essa prestação de informações vai acontecer. Se o teu advogado vai te avisar sempre que tiver andamento, ou se você tem um dia ou uma forma específica de entrar em contato com ele sempre que você quiser saber o andamento, mesmo que não tenha novidades, para você ficar seguro com relação a isso. E no final das contas, se você contratar esse advogado e depois de um tempo ele sumir do mapa, você pode perfeitamente contratar outro. Outra dica valiosa é: procure um advogado que você entenda. Afinal, ele precisa te explicar qual é o plano dele para resolver o teu problema. Então, não adianta nada você sentar lá na cadeira do advogado, ele começar a falar um monte de palavra bonita que você não tá entendendo nada, e você ficar ali igual a Nazaré confusa e fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não adianta. Muitas pessoas acham que contratar um advogado que fala difícil é excelente porque transparece inteligência. Mas o bom profissional é aquele que é acessível e que saiba te explicar da melhor forma possível o que ele pretende fazer por você. Essa dica com certeza é uma das mais valiosas e eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí também, porque é muito comum. Mas a realidade é que não existe causa ganha. A não ser que o advogado seja um profeta, mas daí é outros 500 que não envolve a parte do jurídico. Mas é sério, não tem como a gente prometer causa ganha pra ninguém. Todo processo se baseia em provas. Isso significa que você pode até ter razão, mas se você não tiver como comprovar que você tem razão, você pode acabar perdendo um processo. Isso não tem nada a ver com o advogado. O máximo que o advogado pode te prometer é que ele vai fazer de tudo que for possível para você ganhar essa ação. Mas ganhar mesmo é com o juiz. Sem contar que esse tipo de promessa também é proibido pelo nosso Código de Ética da OAB. E você vai querer contratar uma pessoa que te promete o que não pode e que ainda diz respeito ao Código de Ética da OAB? Fica aí o questionamento. Mais uma dica: tire todas as dúvidas antes de assinar o contrato. Eu sei, é chato, é estressante, é trabalhoso, mas antes de fechar o contrato, você precisa tirar todas as dúvidas que você tem com o seu advogado. Ele tá ali para isso. Não saia da sala enquanto você ainda tiver dúvidas, porque isso pode deixar você ainda mais preocupado com o seu processo. E depois que o processo começar, não dá para ficar mudando as coisas. Então, a hora é agora. Até porque as pessoas têm que contratar um advogado para ficar tranquilas, pensando que o seu processo está em boas mãos e não para ficar mais nervosas ainda, né? Não faz nem sentido. Outra dica que você já deve ter ouvido falar de monte por aí, mas eu tenho certeza que você não deu muita bola. Se depois desse vídeo você continuar não dando muita bola, eu vou aparecer no seu sonho para te perturbar, leia todo o contrato antes de assinar. Eu não sei porquê, mas as pessoas parecem que tem muita pressa, ou parece que tem vergonha de ler o contrato e não entender o que está escrito, e acabam assinando o negócio sem nem ver o que elas estão assinando. Mas a realidade que eu vejo é essa: muito pouca gente lê o contrato antes de assinar. Só que você esquece de um detalhe: esse contrato, ele produz uma obrigação e um direito para ambas as partes. Depois que você assinar, não tem como você falar que você não sabia, porque tá ali, tá escrito ali. Lá no contratinho vai constar o que o advogado vai fazer, quanto ele vai te cobrar, até onde ele pode te defender, entre outros exemplos.
Eu já vi alguns casos de pessoas que contrataram um advogado, depois de um tempo não gostaram do trabalho desse profissional, quiseram trocar e não sabiam que tinham que pagar o valor correspondente ao que o advogado já havia trabalhado para só então poder contratar outra pessoa. E esse tipo de previsão é muito comum, porque afinal de contas o advogado já trabalhou naquele processo. Mesmo que você não tenha gostado daquele trabalho, é uma coisa que você precisa verificar se existe no seu contrato antes de assinar. Então, se você não entender ou tiver com pressa, pede uma cópia do contrato, lê em casa com calma, depois volta no escritório para assinar e tirar todas as dúvidas. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai evitar grandes problemas na hora de achar o advogado certo para te ajudar. Por hoje é isso, um beijo e até!